conferência apostólica começa nos dias 3, vai do dia 3, 4 e 5 de julho. Pode abaixar um pouquinho, Gilmar, está muito alto o retorno. Dias 3, 4 e 5, nós teremos a conferência 5, os 5 ministérios apostólicos. Teremos outros pastores de fora da cidade ministrando aqui na igreja. Será uma grande bênção, um tempo de ativação profética para aqueles que desejam andar no mover apostólico. Por muitos anos, a vida espiritual da igreja ficou rasa, porque colocou o apostolado como, não, apostolado é só antigamente, profeta é só antigamente, e aí a igreja perdeu a identidade apostólica, a igreja perdeu a autoridade apostólica. Você percebe que a igreja está virando uma igreja religiosa? Aí a gente vem aqui, não acontece nada, não move nada. Por quê? Porque nós não entendemos que nós temos uma identidade apostólica. Porque lá em Efésios 4, o Senhor diz: a uns o Senhor chamou para apóstolos, a outros Ele chamou por profetas, a outros Ele chamou por evangelistas, a outros pastores e a outros mestres. São quantos? 5. 5 ministérios apostólicos. Quer viver o extraordinário? Quer ser ativado? Irmão, então se prepare para viver o extraordinário. Dia 3, 4 e 5, não, pode começar hoje. Porque o jejum é exatamente para preparar você para tudo que Deus já tem preparado. Sabia que tem coisas que Deus já tem pronto para você e você não recebeu porque você não está pronto? Você daria seu carro para um cara que não sabe dirigir? É novinho, custou 100 mil. Você daria a chave? Eu sei que você não sabe dirigir direito, não tem habilitação, eu vou dar o carro para você dirigir. Você daria, sim ou não? Claro que não, porque isso seria o quê? Irresponsabilidade. Aí Deus tem tudo pronto para você, mas olha o que acontece, você não está no nível daquilo que você espera e que você ora. Deus vai te dar? Não. Sabe por quê? Porque Deus tem tudo pronto, mas enquanto você não estiver pronto, Deus não dá. Você está aí? Abra comigo Lucas 13. Tive dificuldade de fazer Lucas 13. Ia falar 12.9, mas vai 13 mesmo. Lucas 13. O versículo é o 10. Quem encontrou, diga glória a Deus. Você pode se colocar de pé só mais um minuto? Diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado numa sinagoga, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Quantos anos? Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente, quando? Diga imediatamente, se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que deve trabalhar, vinde pois nesses dias para seres curado e não no sábado. Disse-lhe porém o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi e seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado? Esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos, tendo ele dito estas palavras, todos seus adversários se envergonharam. Entretanto o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Diga comigo: o Jesus que realizava, ainda realiza. Senhor, está a palavra diante de Ti. Eu oro para que esta palavra encontre o mais profundo do coração do Teu povo, e que ela possa endireitar caminhos, vida, Senhor, e destino de muitos aqui nesta noite. Que esta palavra vá
Senhor, com o peso da tua glória, e produza em nós, Deus, uma transformação interior e também exterior, e que esta palavra ecoe na eternidade, mas também fale ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. E todos digam amém. Assentai-vos. Estamos vivendo dias muito difíceis. O mundo está em crise. Os países estão em crise. Os estados estão em crise. As cidades estão em crise. As famílias estão em crise. Muitos relacionamentos estão em crise. Diante de crises financeiras, lutas financeiras, guerras inesperadas, diagnósticos, saúde emocional e física dos filhos. E é exatamente neste cenário que muitas perguntas ecoam em nossa mente, em busca de respostas exatas. Onde está o Jesus que fazia? Só que a pergunta está errada. Não é onde está o Jesus que fazia. Onde está o povo que adorava em espírito e em verdade? Porque se ele não mudou e se ele não tem nem sombra de variações, alguma coisa mudou entre nós. Alguma coisa mudou dentro de nós. Eu e a bispa temos pregado em algumas igrejas por aí. E eu vou falar a verdade para você. Eu tenho voltado em choque. Eu tenho voltado em crise. E por quê? Porque essa não pode ser a igreja que Jesus chamou. Igrejas que estão morrendo. Igrejas que o povo está mais gelado do que um freezer. Igrejas que não se prega mais, não se ora mais, não se expulsa demônios mais, não se prega uma palavra genuína mais, ninguém se santifica mais. Estão em crise porque deixaram aquele que não deveriam deixar. Os Estados Unidos é uma potência mundial, tem o maior exército do mundo, uma nação que nasceu onde a sua base era o Evangelho, onde o seu nascedouro vem dos evangelhos e da palavra que cura, transforma e pega quem está embaixo e coloca por cima. Um povo que não era nada, só tinha terra e mais nada, mas de repente alguns homens se levantaram em oração. Alguns homens entenderam que uma nação é forte quando o Deus dela é forte. Quando entraram com aqueles aviões nas torres do World Trade Center, alguém chegou na filha de Billy Graham e perguntou para ela: onde está o Deus da tua Bíblia? Ele está lá no mesmo lugar que vocês deixaram ele. Porque faz muitos anos que as escolas proibiram de uma Bíblia entrar nas escolas. E agora vocês perguntam onde ele está fora dos lugares, nós o tiramos do centro. E quando nós tiramos Deus do centro, aquilo que está em volta vai desmoronar. O caos muitas vezes bate a nossa porta de forma terrível, fazendo da vida um filme dramático. Mas a palavra do Senhor diz em Lucas 13,
nos apresenta uma palavra poderosa que nos ensina uma verdade central. Havia o caos, a dor e a humilhação na vida de uma mulher, mas eu quero profetizar que o caos, a humilhação, a vergonha não darão a última palavra na história da tua vida e da tua família. Há um novo começo de Deus sendo liberado nesta casa. A questão é, o que nós vamos fazer com isso? O texto bíblico nos revela uma riqueza teológica extraordinária, quando Jesus se refere àquela mulher encurvada, do versículo 16, como esta é filha de Abraão. Chamar alguém de filha de Abraão não é um mero detalhe histórico, é uma afirmação profética. Significa que ela não era idólatra, significa que ela não era qualquer uma, significa que ela não estava alheia às promessas, ela pertencia a uma aliança abraâmica. Ela tinha um relacionamento de paternidade com Deus da aliança, e tinha direito legal das promessas do Deus de Abraão. Então o texto revela um mistério doloroso. Como pode a filha da promessa estar atrelada a um adjetivo de cativa, de prisioneira? O versículo 11 afirma que ela carregava um espírito de enfermidade há 18 longos anos. Eu não sei o que você carrega por anos na tua vida, que ainda prendem, desestabilizam e desalinham sua vida, sua casa, sua família, seu casamento, seu ministério, sua vida espiritual. Não basta estar aqui no culto, você tem que permanecer nele quando você sai pelas portas da igreja. Não basta você dizer glória a Deus, queridos, a sua vida tem que glorificar a Ele. Existem cadeias invisíveis que às vezes tentam amarrar a vida de pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que têm fé. Ela espiritualmente era oprimida e fisicamente limitada. Ela estava como? Debaixo de um cativeiro espiritual. Nós pregamos ontem numa conferência da família. Tinha uma pessoa que estava no culto e ela estava o tempo todo assim. Não prestou atenção em nada. Não ouviu absolutamente nada, colocou a cabeça na janela e ficou assim o tempo todo. Como eu não era o pastor principal da igreja, eu pensei, essa mulher está endemoniada. Não paramos a conferência nada, no final a filha dela veio para que a gente orasse por ela, e o demônio se manifestou. E o demônio se manifestou justamente por quê? Por causa de um segredo. No final, aqueles demônios foram embora e eu falei, confessa os teus pecados para o teu pastor. Você guarda um segredo aí, você vai confessar. Guarda ou não guarda? Guardo. Então confessa. Porque o que confessa e deixa alcança misericórdia. Sabe aquele segredo que você guarda? Que ninguém sabe? Não, mas ninguém pode saber. Só que o diabo sabe. Aquela mulher estava há 18 anos. Onde ela estava? Na sinagoga. Mas ela estava como? Ela estava encurvada. Como que ela estava? Aprisionada. A pior prisão não é a de cadeias de ferro. As piores prisões são aquelas que estão na alma.
que parece que está tudo bem, parece que meu casamento está tudo bem, parece que os meus filhos estão tudo bem, parece que meu ministério está tudo bem. Deus não é um Deus de aparência, e Deus não quer fazer algo na tua vida de modo superficial. Deus quer entrar dentro de você, Deus quer fazer morada dentro de você, Deus quer entrar na tua casa, Deus quer entrar na vida dos teus filhos, Deus quer entrar no teu casamento, e nesta noite Ele está dizendo: tem lugar para mim aí dentro. Por quê? Porque Ele está à porta e bate. Quem tem a chave é você. Você pode andar 50 anos, 40 anos na igreja e nunca se converter de verdade. Por quê? Porque é uma decisão. Conversão não é só levantar a mão e dizer: Senhor, eu te aceito, ou Senhor, me aceite como estou, mas eu não vou permanecer como eu estava. Conversão é isso. Conversão é: vai e não peque mais. Conversão é estar indo no caminho errado e fazer assim, ó, conversão, opa, vou para o caminho certo agora. Isso é conversão. Aquela mulher carregava um peso e uma sentença há 18 anos. Eu ia pregar outra palavra e o Senhor falou: sabe o que é comigo? Tem gente que vai estar lá, que ainda estão presos em cadeias emocionais e espirituais. Mas esta palavra será uma chave para libertá-los, para viver uma vida abundante. Aquela mulher não nasceu encurvada, ela ficou encurvada. Aquela mulher não nasceu com problema, mas estava com problema. Uma pessoa encurvada, ela está subjugada, ela não consegue olhar para o céu, ela não pode glorificar ao Senhor plenamente. O que está fazendo você encurvar? O peso da luta, da guerra, da dificuldade humana, da dificuldade emocional. Ela foi curvada pelo peso da luta. Ela está carregando a luta sobre ela por quase 2 décadas. E chegou um tempo em que o peso tornou-se uma sentença. No versículo 11 diz: sem de modo algum poder endireitar-se. Aquela mulher estava impossibilitada de ser endireitada. Aquela mulher estava sendo humilhada. Todo mundo olhava para ela e meneava os lábios e dizia: esta mulher fez alguma coisa errada. Só que ninguém teve autoridade para falar para ela assim: eu tenho autoridade apostólica para levantar você do cenário que você está, para tirar a vergonha que está sobre os teus lombos. Eu tenho autoridade para mudar a tua vida. Ninguém fez isso. Essa mulher foi de culto em culto, de sinédrio em sinédrio, de sacerdote em sacerdote, e a vida dela não mudou. Quando o cativeiro se prolonga, você corre o risco de entrar numa condição estabelecida, onde a pessoa aceita o sofrimento, ela desiste, ela se entrega à impotência humana. Mas Jesus estava pregando na sinagoga, e aquela mulher estava sofrendo em silêncio, dentro do seu ambiente religioso. Quantas vezes aquela mulher foi na sinagoga e voltou do mesmo jeito, sim ou não? Quantas vezes você veio com um problema e voltou do mesmo jeito, sim ou não? Sabe por quê? Deus está exigindo de nós o quê? Um posicionamento. Não aconteceu, mas vai acontecer. Aquela mulher, ela não desistiu, ela está há 18 anos, ela continua indo na sinagoga. Não aconteceu nada, mas eu continuo indo na igreja. Não tive resposta, mas eu continuo indo. Eu não vi o milagre acontecer, mas eu estou na igreja. Está tudo de ponta cabeça lá na minha casa, mas eu continuo na igreja, eu continuo orando, eu continuo jejuando, eu continuo posicionado, eu não abro mão da minha posição, eu não abro mão da minha permanência na presença dEle. Não aconteceu, mas eu permaneço. Eu não senti, mas eu permaneço.
não vi o resultado ainda, mas eu permaneço. Você vai deixar de viver o impacto do silêncio para viver o impacto do milagre. Aquela mulher era invisível ao sistema, ela era irrelevante e descartável, como se estivesse apenas pagando uma conta espiritual. Aquela mulher foi tomada de uma coragem extraordinária, mesmo ferida, mesmo encurvada, mesmo carregando o estigma da rejeição, ela teve a coragem extraordinária de se vestir e ir ao ambiente de adoração que Jesus estava. A questão não é a sinagoga, a questão é onde Jesus está. Ela se veste. Você imagina a dificuldade para se vestir encurvado, sim ou não? Ela se veste com dificuldade, ela caminha com dificuldade, mas ela se move corajosamente. Tem alguém falando assim: continua indo e continua não acontecendo nada, mas eu permaneço. Já fazem 18 anos que esta mulher entra na sinagoga e ela continua encurvada, mas eu permaneço. Já faz anos que todo mundo aponta para ela, mas eu permaneço. Mas a questão é que um dia ela decidiu ir na sinagoga para se encontrar com alguém que era maior que a religião e a sinagoga. No dia que o Senhor dos Senhores estava lá. Uau! O dia que a gente vem, que o Senhor está, tudo muda. O dia que a gente decide vir, porque a gente permaneceu, mesmo quando nós não tivemos resposta, aí Ele ouve e vê o silêncio da tua dor e fala assim: hoje eu vou me encontrar com esta pessoa no culto, no dia 14 de junho de 2026, Ele está aqui para tirar tudo aquilo que te envergonhou até hoje. Quem está aí? Não houve uma relação de barganha daquela mulher. Ela não foi para receber, ela foi para adorar. Sim ou não? Ela foi despretensiosamente. E aí o que aconteceu? O Jesus que muda histórias estava lá. E aquela mulher que permaneceu indo todo dia para o culto, ela encontrou o dono do culto no culto. Você está aí ou não? Ela não foi para, eu vou dar uma oferta para receber algo. Amados, a nossa adoração não é sobre o que Deus vai fazer amanhã. A nossa adoração é em gratidão por tudo que Ele já fez ontem, por tudo que Ele já fez há mais de 2000 anos atrás. Foi quando Ele diz: está consumado, tetelestai. Amado, se Ele fizer, ótimo e maravilhoso, mas se Ele não fizer, ótimo e maravilhoso também, está tudo certo. Por quê? Porque eu continuo na presença dEle. Então Jesus enxergou na multidão alguém que estava cativa, mas Jesus decidiu mudar a história daquela mulher, como também decidiu mudar tua história hoje. Quem está aí? O que me chama a atenção é que antes de curar o corpo daquela mulher, Jesus vai restaurar a sua identidade. Ele chama aquela mulher e chama ela e fala assim: mulher, filha de Abraão. Sabe o que ele está dizendo? Mulher, você não é mais uma na multidão, você tem em você a marca de uma promessa. Aleluia! Você não é mais uma, queridos, em nome de Jesus. Jesus chama aquela mulher de filha, chama aquela mulher de filha de Abraão. Deus estava fazendo o que por meio de Jesus?
redefinindo a identidade daquela mulher. Levante a mão e diga: Jesus está redefinindo a minha identidade. Você não é todo mundo, você não é mais um no meio da multidão. E eu quero dizer mais: tem gente que os dias maus definiram quem você é. Você não é aquilo que aconteceu de ruim, você é o que a Bíblia diz que você é. E a Bíblia diz o quê? Que você é herdeiro e co-herdeiro, e pronto, isso te basta. E então Jesus chama aquela mulher de filha de Abraão. Ei, Deus está redefinindo identidades de pessoas aqui hoje, em nome de Jesus. Ah, mas eu estou com problema. Você está com problema, mas você não é um problema. Aquela mulher tinha um problema, sim ou não? Mas ela não era um problema. Tem coisas que nos acontecem que é para que a glória dele seja maior ainda. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente não entende isso. E a gente acha que uma luta é porque o diabo está vencendo Deus. Ah, o diabo está vencendo Deus. Ó, a minha vida está vencendo nada. Quando o diabo fala com Deus sobre Jó, o que Deus fala sobre Jó? Observasse o meu servo Jó. Deus viu ou não viu que aquele Satanás estava de olho em Jó? Sim ou não? Você acha que ele mudou? Amados, ele continua rodeando a terra e passeando por ela. E o diabo está inconformado com você, sabe por quê? Porque a sua permanência vai redefinir a sua identidade. Os dias maus de Jó não definiram ele como um problema. Jó sabia que ele estava passando uma luta, estava passando um momento provisório, mas que tudo que ele estava passando iria glorificar o nome do Senhor. Olhe para alguém e diga: tudo que você está passando vai redefinir a sua identidade, a sua vida e a sua história. Você não é um problema. Você pode até passar por problemas, mas você é uma resposta. Você é um adorador. E ainda que você esteja passando o tempo mais difícil da tua vida, se prepara, porque dias difíceis gritam os dias de maior benesses, bênçãos que Deus já escreveu ao teu respeito. Sabe o que eu já entendi? Aplauda mesmo. Aleluia. Sabe o que eu entendi? As maiores lutas sinalizam as maiores vitórias. Mas por que eu passo a luta e continuo a luta de novo? Porque quando você está numa luta para redefinir tua identidade, você começa a xingar todo mundo, você começa a falar mal de todo mundo, você começa a virar a baiana na sua casa, você começa a fazer tudo errado, você começa a culpar Deus e o mundo. Aí Deus faz assim: ah, não aprendeu ainda não? Então toma mais um desertinho para você. Receba mais um deserto. Você quer mais um deserto, sim ou não? Você está aí ou não? Eu não quero mais um deserto. Porque tem deserto que é o Espírito Santo que leva a gente, é ou não é? Mas tem deserto que é a nossa boca grande que leva a gente lá. Porque só eu, deserto, tome mais um. Deus me... Teve gente que quase fez sinal da cruz aí. O que chama atenção é que você não é um problema, você é filho legítimo do Pai. Olha para alguém e profetiza para ela: você não é um problema. Amém? Você recebeu, queridos, uma identidade em Cristo Jesus. Receba uma palavra de alinhamento que dará acessos a ambientes
que até então você não tinha autorização. Tem pessoas que vão começar a entrar em ambientes que até então você não tinha autorização. Apóstolo, mas eu quase chego, eu quase vivo milagre. Ei, em nome de Jesus, você vai parar de viver o quase. Eu quase fui abençoado, eu quase entrei nessa porta de emprego, eu quase casei, eu quase fui batizado com o Espírito Santo, eu quase fui no culto de domingo, quase. Só que o quase não deixou. Olha para alguém e fala assim: seu tempo de quase está terminando hoje. Amém? Você já viu um tempo de quase? Não, quase que eu fui abençoado, quase que o meu salário aumentou, é ou não é? Quase casei, quase. Sua vida não é uma vida de quase, sua vida é uma vida de andar em novidade de vida. Sua vida vai ser uma resposta para quem olhava e achava que o Deus da Bíblia mudou. Jesus liberou uma palavra de autoridade sobre o caos daquela mulher, e ele vai dizer para ela assim: ó, mulher, você está livre da tua enfermidade. O caos exige uma palavra do Criador. As impossibilidades exigem a palavra daquele que, quando chega, tem o poder de endireitar as coisas. Preste atenção, o Jesus que está aqui tem poder, por meio da sua palavra, de endireitar ambientes e coisas da tua vida que estavam desalinhadas. Na aviação de asa rotativa de helicóptero, tem um procedimento chamado Vibrex. O que é o Vibrex? É o alinhamento das pás do helicóptero, porque senão o helicóptero voa torto e voa tremendo muito. Aí vai lá um homem com uma máquina e alinha as pás do helicóptero, para ele parar de trepidar. É a mesma coisa do carro. O volante do teu carro está vibrando, a roda está torta, tem alguma coisa errada na suspensão. Aí você leva no especialista, o que ele faz? Ele alinha, ele troca as peças que estavam danificadas. Aí o pneu que estava comendo por dentro, por fora, para de comer. Sabe por quê? Porque há um alinhamento. De quem? De alguém que sabe. Queridos, no nome de Jesus, eu estou exemplificando isso para você entender que Deus está pegando gente que estava andando fora da linha, desalinhado, fora do caminho, vivendo uma vida totalmente aquém do que Deus tem, e Deus está falando assim: esta palavra está trazendo você de volta para o caminho, alinhado por causa de uma palavra que eu vos tenho falado. O cara desvia porque está desalinhado. Pega um carro desalinhado e solta o volante para você ver, ele pula para dentro do mato, irmão. Por quê? Que está desalinhado. Pega uma vida que não está alinhada pela palavra, solta a mão, para de orar, para de vir no culto, solta a mão. O que vai acontecer com alguém que estava no caminho, que solta a mão? Cai para o meio do mato, ou bate no outro carro, ou bate na árvore. Você está aí ou não? Olha para alguém e fala assim: Deus quer alinhar sua vida, sua casa, sua família, suas estruturas e a sua identidade. Amém? Ele quer, mas e você? Porque aquela mulher estava desalinhada, sim ou não? Eu tinha um amigo na aviação que ele era muito zoeiro, e aí nós trabalhávamos no aeroporto, e de repente a gente estava caminhando, e ele vinha alguém com um pezinho meio para o mato, assim, falou assim: ó, ele está precisando fazer cambagem, está torto, o pezinho está para fora. Só que aqui, queridos, os pés são os pés espirituais que Deus quer alinhar hoje. Deus está pegando você de tudo aquilo que estava fora do caminho e colocando você no caminho de novo. Ele quer fazer algo tão extraordinário. Alguém nunca vai chegar no destino desalinhado, querido. Essa mulher estava
O que? A sua coluna estava desalinhada? Não, muito mais que isso, a vida dela estava desalinhada. O que nós estamos olhando e percebendo por meio da palavra de Lucas 13, de um desalinhamento humano, visível, já estava acontecendo onde? No espiritual. Porque assim como as bênçãos são geradas primeiro na eternidade e depois chegam a você, o mundo espiritual também, aquilo que são decretos do mal contra você, também são trabalhados nas regiões celestes. E eu quero dizer algo muito pontual para alguém nesta noite. Satanás arquitetou planos, estabeleceu decretos contra muitas famílias desta casa, mas há uma voz, que é a voz de muitas águas, que está declarando sobre a sua casa, família, casamento e filhos, os decretos do mal, planejados contra você, que já estava pronto para ser dado como garantia, para matar, roubar e destruir. O céu está pegando decretos contra e rasgando hoje e dizendo: a última palavra é minha. Recarabassúbias. As impossibilidades, o caos está dando ouvidos à voz do Criador. A terra estava sem forma e vazia. O Espírito pairava sobre a face do abismo, lá em Gênesis 1. Mas uma voz colocou tudo em ordem. Quando ele disse: haja, 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 haja. E a palavra pegou o caos e organizou, e estruturou, e o mundo se fez. Há um haja de Deus hoje para sua casa, para sua vida e para sua família. Haja. A impossibilidade exige uma palavra daquele que, quando chega, tem poder de endireitar as coisas. E assim como na criação a terra era sem forma e vazia, e a palavra trouxe ordem, Deus está liberando uma palavra profética para desatar, destravar, desimpedir a sua vida. Quando? Agora. Coisas que não davam certo vão começar a andar. Áreas da tua vida paradas, paralisadas, vão começar a se movimentar. Sabe aquele projeto engavetado, porque toda vez que você pegou deu errado? Deus está falando para alguém aqui: você tem um projeto engavetado, você vai tirar da gaveta e vai dar certo. Tem gente que está com um livro que já está pronto aí dentro e você não escreveu ainda. Deus está falando assim, sabe, Bispa Lígia? Vai tirando da gaveta e vai escrevendo. Você está aí ou não? Tem gente que Deus deu planejamentos incríveis para você, Deus deu planos incríveis para você, mas você decidiu, já que você tentou e não deu certo uma vez, tentou de novo e não deu certo uma vez. Sabe por que não deu certo? É porque se tivesse dado certo da primeira e da segunda, a glória era tua. Mas Deus está falando assim: se você colocar esse projeto na minha mão, você vai ver o que eu vou fazer com ele. Porque se tivesse dado certo do seu jeito, você tinha dito assim: olha como eu sou bom, olha como eu sou maravilhoso, olha como eu posso. A gente só pode se Ele nos fortalecer, senão a gente não pode nada, irmão. É ou não é verdade? O diabo pode ter trabalhado 18 anos, mas um toque de Deus desfaz anos de sofrimento. Uma palavra de Deus vai desfazer anos de luta da tua vida hoje. Amados, nós só estamos no primeiro dia de jejum. Você não tem noção de como os céus estão se movimentando, trabalhando
para o maior e melhor tempo da tua vida. Você não está entendendo. Você está achando que está vindo mais uma conferência, mais um aniversário da igreja? Não, não é sobre isso. É sobre um ativar, onde Deus vai ativar algo na tua vida que estava parado e que você nem sabia que estava dentro de você. Já perdi até as contas de quanta gente já entrou aqui pobre e ficou rica. Mas por que eles não estão aqui, apóstolo? Porque eles ficaram ricos e acharam que o Deus deles agora é o dinheiro. Você está entendendo? Deus não dará a glória dele para ninguém. Tem pessoas nesta casa que têm dom de adquirir riquezas. Isso é um dom. Tem pessoas nesta casa que têm dom de evangelizar. Mas você não fala do evangelho para ninguém. Você é um agente secreto. Ninguém sabe se é crente. Não, mas o que vão dizer de mim? Fale o que quiser. Eu sei quem eu sou. Aleluia. O diabo pode ter trabalhado 18 anos para encurvar a tua história, tuas finanças, teu casamento, tuas emoções, mas bastaram alguns segundos no toque da mão de Jesus para desfazer imediatamente toda a estrutura do inferno. O que foi estabelecido como permanente vai cair hoje por terra da tua vida. Aquilo que o diabo falou assim, vai ficar preso para sempre, é mentira, está caindo hoje. Aquilo que o diabo falou assim, vai se frustrar, não vai, porque eu tenho uma palavra. Não vai acontecer, vai, porque eu tenho uma palavra. Vai separar, vai divorciar, não vai, porque eu tenho uma palavra. Os filhos vão ser desobedientes, não, porque eu tenho uma palavra. Não vai dar certo teu ministério, tua chamada, vai, porque eu estou debaixo de uma palavra. Não é a palavra de um homem, é a palavra do Senhor sobre a minha vida. Você está aí? O resultado foi imediato. Houve uma libertação na vida daquela mulher, uma mudança drástica na vida e na postura dela. A primeira coisa que Jesus mudou na vida da mulher foi a postura. Preste atenção, Deus vai mudar a postura de alguém aqui. A minha postura, apóstolo, é de humilhado. Deus está mudando a postura. A minha postura era de alguém que tudo que fazia dava errado. Deus está mudando a postura. A minha postura era de que tudo aquilo que eu planejei fracassou. Deus está mudando a postura. Mas a postura só pode ser alterada a partir de um posicionamento. Irmão, eu só não venho para o culto, ou se eu estiver pregando em outra igreja, ou se eu estiver muito mal, e não tiver condição nenhuma de vir. Mas fora disso, eu não negocio. E não é porque sou pastor. Quero parabenizar os pastores da casa e também daqueles que estão vendo a essa live, e a todos que têm um chamado de pastor nesta casa. Aleluia. Porque você é antes de ser. Deus está trocando o ambiente da sua vida e da vida de muita gente hoje. O texto diz que ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Onde havia silêncio de sofrimento, explodiu uma adoração genuína. Ei, preste atenção, Deus está trocando o ambiente de funeral, de amargura, de dor, por um hino de vitória. Apóstolo Júnior, sabe o que é? É porque eu fiz um plano, sabe? Aí eu fiz um plano, até envolvendo uma pessoa, mas aí de repente, aí tudo saiu das minhas mãos. Saiu porque Deus tem um plano que não é o seu. Porque Deus tem um pensamento que não é o seu pensamento. É que Deus tem um caminho que não é o seu. Aí a gente fica tentando entender por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo outro. Está acontecendo porque Deus está trabalhando para endireitar aquilo que estava torto na tua vida. Amados, eu aprendi uma coisa: Deus é um Deus de obras completas. Deus é um Deus de obras inteiras.
Deus não é um Deus de quase. Lembra do quase? Quase foi abençoado, quase casou, quase que foi curado, sim ou não? Sua vida não será mais uma vida de quase, porque a partir de hoje Deus está endireitando o teu caminho, tua história, tua estrutura, tua família, teu casamento. E preste atenção, há um Deus que vai entrar em lugares dentro da tua casa e vai mexer. Preste atenção nisso, que às vezes a gente não se atenta nos detalhes, que quando Deus entra, Deus mexe com as estruturas. O problema é que tem estrutura que a gente está acostumado que ela fique do mesmo jeito. O casamento não tem diálogo, está desestruturado, está desalinhado e continua do mesmo jeito. O diabo continua sendo diabo também, só que você tem que permanecer. Preste atenção, Deus vai entrar em algumas estruturas para desfazer coisas que você fez, que desalinhou o teu destino. E Deus está pegando na mão de alguém aqui hoje, falando assim: ó, eu vou entrar em alguns lugares e vai parecer que está tudo bagunçado. Não, eu estarei ordenando as coisas. Lembra da dracma perdida? A dracma foi perdida onde? Dentro de casa. A dracma tinha valor, sim ou não? Mas para que a mulher encontrasse a dracma, a primeira coisa que ela teve que fazer foi o quê? Colocar luz. Tem áreas da tua família, tem áreas do teu casamento que Deus está pondo luz. Ai, ai, ai. Só que quando Deus põe luz, quando a casa está suja, está escura, ninguém vê a sujeira, é ou não é? Só que Deus vai pôr luz. E tem coisas que você vai ver dentro da tua casa que você não vai gostar. Ai, ai, a palavra estava tão boa, estava indo, aí esse senhor vai estraga. Não, eu estou falando para você que vai ter luz, que você vai ver coisas que estão ruins, que estão sujas, mas que para você encontrar a dracma que perdeu dentro, vai ter que ter luz. E depois que tem luz, que veio que está sujo, o que a gente tem que fazer? Endireitar, limpar. Não achou a dracma do nada, achou do nada, não, chamou as amigas, colocou luz, varreu a casa, organizou aquilo que estava fora do lugar. Ei, preste atenção, tem áreas e situações da tua vida que estão fora do lugar. Tem pessoas que estão amando mais as coisas ou as pessoas do que Deus. Sabe que tem casamentos que desalinham porque o cônjuge vira o Deus do outro. Mas Deus está falando para alguém: eu vou mexer. Eu vou mexer em coisas que estavam muito bem escondidas. E preste atenção, coisas que você não gostaria de saber, você vai saber. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Eu estou debaixo de uma atmosfera profética. Só que você só vai encontrar o que de verdade tem valor lá dentro quando pôr luz, quando limpar, quando orar. Aí você vai encontrar a dracma que foi perdida onde? Dentro de casa. Dentro da tua casa tem lugares que estão muito bagunçados. Não estou nem falando daquele guarda-roupa, não. Estou nem falando daquela bagunça da tua cozinha, não é sobre isso, não. É também, depois você vai resolver isso. Estou falando que sua casa está de ponta cabeça, não. Eu não estou falando só de sujeira humana, não. Estou falando de sujeiras espirituais. Deus está falando para alguém aqui, ó. Tem objetos que entraram dentro da tua casa que precisam ser removidos de lá. Tem livros que entraram dentro da tua casa que tem que ser arrancado de lá. E mais, tem pessoas que tinham acesso à tua vida que você tem que fechar a porta. Apóstolo, vai doer, vai.
Só que o Deus que faz a ferida é o Deus que também sara. Deus está trocando ambientes da tua casa hoje. Assim como Jesus endireitou a vida daquela mulher, Ele está se movimentando em direção à tua casa agora. Tem sujeira, tira. Tem coisa que foi adquirido de forma não legítima, arranca de lá. Você será definido pela graça de Deus e pela palavra dele, e não pela vergonha, não pelo caos, não pela humilhação, não pelo passado. Deus está falando para alguém aqui, ó. Você me serviu mais ou menos com um pé no mundo e outro na igreja. Eu estou trazendo você para a minha casa, para a minha presença, para o meu caminho, para a minha verdade, para a minha vida. Mas você vai ter que tomar uma decisão hoje. Não pode ser mais desalinhado. Não pode ser crente Raimundo, um pé na igreja, outro pé no mundo. Porque com Deus é sim, sim, não, não. Passou disso, tem procedência do maligno. Eu já estou orando até lá em casa. Se tiver alguma coisa fora do lugar, Deus coloca a luz, que nós vamos arrancar. Seja o que for. Sabe por quê? Eu não vou permitir nada que esteja na minha casa que impeça a entrada e a permanência do Espírito Santo. Tem coisa no teu casamento que tem que ser realinhado outra vez. Ah, mas nas quatro paredes pode tudo, aspas. O teu cônjuge também é propriedade exclusiva do rei. Não é qualquer um, não. Você não achou na lata de lixo, não. Para de tratar teu pai mal. Para de tratar tua mãe de qualquer jeito. Eles velam pela tua vida e pela tua história e pelo teu destino. Haraganda Shakaramaya. Não esquenta a cabeça, não. Papai está entrando na casa hoje. Eu não vou ver essa casa se tornar como casas que eu tenho pisado por aí. Não. Como lugares frios, gelados, em que o pecado passou a ser comum e habita entre todos. O santo e o profano aqui não. Na tua casa não. No teu casamento não. Na vida dos teus filhos não. Na tua vida profissional não. Está todo mundo roubando, mas você não é todo mundo. Está todo mundo fazendo errado, mas você não é todo mundo. Está todo mundo na permissividade. Permite tudo, pode tudo. Não. Deus está endireitando tua casa hoje. Deus vai pegar alguns filhos e vai apertar eles. Presta atenção. E quando Deus apertar teus filhos, não fica assim, ô dó de você, dó não, vamos orar. É papai te apertando. Tem pessoas que estão na terra e Deus está falando assim, ó, você não veio da terra, você não é da terra, mas eu estou fazendo da terra um lugar de prosperidade na tua vida. Quem está aí? Mas arruma a tua casa primeiro. Deus está começando a fazer hoje, e vai fazer rápido, coisas que há anos você nunca viveu, você nunca experimentou. Sabe aquela humilhação que você passava lá, mulher, com aquele homem? Deus está falando assim, ó, hoje eu estou entrando nessa situação e mudando tua realidade. Por quê? Porque Deus está quebrando a religiosidade e estabelecendo a presença. Hoje a religiosidade da tua casa vai mudar de endereço. Porque não pode ser só parecer crente, você tem que ser filho de verdade. Porque Deus não te salvou mais ou menos, Ele salvou você por inteiro, é ou não é? E vai salvar a tua casa por inteiro, vai salvar teus filhos por inteiro. Deus não te deu filhos para calamidade. Às vezes nossos filhos dão trabalho, dão problema, dá.
mas Deus vai endireitar eles. Você vai ajoelhar e vai falar: Deus, tudo que está fora do lugar, endireita, me dá sabedoria, me dá entendimento, Racaias, me dá clareza, Pai, porque a minha casa não vai ser casa e morada de demônios. Tem casa de crente que virou morada de demônios. Pode tudo na tua casa, pode tudo nada. Tua casa não é morada de demônios. Oh, Racaias, subias. Tem casa que o pai quer entrar, mas não entra, sabe por quê? Porque a mistura de santo e profano. Tem gente que tanta coisa virou o Deus dela. Mas hoje o Senhor está falando assim: eu estou liberando uma palavra de alinhamento para esta casa. Você vai viver o melhor tempo da tua história, do teu destino e da tua vida, mas arruma aquela bagunça da tua casa. Deus não vai aceitar você pela metade. Deus não vai aceitar teu casamento pela metade, teus filhos pela metade, teu ministério pela metade, tua adoração pela metade. Um Deus de coisas inteiras não vai deixar a tua vida pelas metades. Eu sirvo um Deus inteiro, de coisas inteiras, de uma vida inteira, de uma eternidade inteira. Eu oro para que você saia inteiro daqui hoje. Aquela mulher entrou assim, mas uma palavra endireitou. Uma palavra alinhou sua vida, sua história e seu destino. O céu está hoje propício para alinhar teu destino. Deus está me dando endereços aqui. Deus está me dando localizações aqui. Deus está me dando CPFs aqui. Deus está me dando CNPJs aqui. Ei, preste atenção. O dia que a tua identidade for alinhada, a tua vida vai ser alinhada. Deus não vai dar algo para alguém que não sabe quem é. Ah, mas ninguém viu. Mas o céu viu, o inferno viu. Existem decretos do diabo que Deus falou hoje comigo. Falou assim: filho, fala para o meu povo, fala para os meus filhos, que eu estou rasgando decretos da vida deles hoje. Porque ainda nesta semana, havia algo planejado, arquitetado, pronto para ser ativado contra você. Mas aquele que sabe de tudo e de todos está aqui. Ele viu tua lágrima, ele viu tua luta, ele viu tua guerra, mas ele viu aquilo que você não enxergou. O mundo espiritual é uma verdade. Você não vai desistir de nada, você vai perseverar no caminho, porque no caminho você encontra Ele, porque Ele é o caminho. Você não vai abrir mão de nada. Ah, mas eu não aguento, está difícil. Querido, você aguenta. Você aguenta, sabe por quê? Porque Ele está te endireitando. Se você tivesse encurvada, você não aguentava. Mas Ele está falando: eu estou alinhando de dentro para fora. O que estava torto vai ser alinhado. O que estava fora do prumo, eu estou colocando prumo agora. Deus está pondo prumo em casamento. Deus está pondo prumo em família. Deus está pondo prumo nesse ministério. Deus está pondo prumo em sacerdócios. Deus está pondo prumo em pastores. Deus está pondo prumo nesse altar. Tem prumo de Deus nesta casa. Porque o prumo de Deus é perfeito. Aracarachorideia.